Olá, eu sou Diego Machado, profissional da área de cibersegurança e privacidade. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que ganhou muita força no mercado de criptomoedas: a regulação. Com a expansão dos ETFs de Bitcoin, com a entrada de empresas tradicionais no setor e com o aumento do interesse institucional. Governos do mundo inteiro começaram a correr atrás para criar regras claras sobre como as criptomoedas devem funcionar. E o resultado disso é um cenário totalmente novo para investidores, empresas e para quem acompanha o mercado. Antes de tudo, é importante entender por que a regulação cripto se tornou um tema tão urgente. Nos últimos anos, vimos empresas comprando Bitcoin para a tesouraria, bancos abrindo custódia de ativos digitais e fundos gigantes colocando bilhões de dólares em ETFs de Bitcoin. Quando o dinheiro institucional entra, o nível de responsabilidade muda completamente. O que antes era um mercado pouco supervisionado, agora se torna parte da infraestrutura financeira global, e isso chama a atenção de governos, agências reguladoras e legisladores. A grande pergunta é como diferentes países estão lidando com isso, e é aqui que começamos com o caso mais importante do mundo hoje: a União Europeia. A Europa saiu na frente com um sistema chamado MiCA, que significa Markets in Crypto Assets. Esse conjunto de regras se tornou a primeira legislação realmente completa para criptomoedas criada por um grande bloco econômico. O objetivo do MiCA é padronizar normas para que todos os países europeus sigam as mesmas regras. Isso cria segurança jurídica, atrai empresas sérias e reduz o espaço para golpes e fraudes. O MiCA obriga empresas cripto a se registrarem oficialmente, exige padrões de segurança e responsabilidade e cria regras rígidas especialmente para stablecoins. As stablecoins precisam ter reservas comprovadas, auditorias periódicas e transparência total sobre como funcionam. A Europa não quer outro caso como o colapso da Terra-Luna. Além disso, o MiCA deixa claro que se uma empresa causar prejuízo por má gestão, ela será responsabilizada. Para o investidor, isso traz muito mais proteção. Para empresas, significa mais burocracia e mais responsabilidade. E por causa disso, vários países fora da Europa estão estudando copiar o modelo. Agora vamos para os Estados Unidos, o maior mercado financeiro do mundo e também o lugar onde a confusão regulatória é mais intensa. Diferente da Europa, os Estados Unidos não tem uma lei única para criptomoedas. O que existe é um conflito entre agências do governo. A SEC, que regula o mercado de valores mobiliários, diz que muitas criptomoedas são securities e por isso precisam seguir regras rígidas. Já a CFTC, que regula commodities, diz que algumas criptos são commodities, como o Bitcoin. O Congresso discute novas leis, mas nada foi aprovado de forma definitiva. Isso cria um ambiente de incerteza enorme. Empresas não sabem exatamente que regras seguir. Investidores ficam confusos e o mercado vive à base de decisões judiciais. Mesmo assim, os Estados Unidos liberaram ETFs de Bitcoin e agora estudam novas regras para stablecoin. Alguns projetos querem exigir licenças federais, supervisão do governo e reservas totalmente auditadas. Outros defendem um sistema mais flexível para evitar que empresas e inovações saiam do país. No final das contas, os Estados Unidos ainda estão tentando descobrir qual o caminho seguir. E enquanto isso, o mercado segue pressionado por decisões caso a caso. Falando em stablecoins, elas são uma das maiores preocupações dos governos. Isso porque se tornaram o principal motor do mercado. Traders usam stablecoins para operar, empresas usam para pagamentos.
exchanges usam para liquidez. E bancos tradicionais já estão estudando criar versões próprias. Só que stablecoins também representam riscos. Se uma stablecoin perde a paridade, colapsa ou não tem reservas reais, isso pode causar um efeito dominó no mercado. Foi exatamente o que aconteceu com a Terra Luna. Por isso, a regulação de stablecoins é hoje uma das prioridades no mundo inteiro. A Europa já tem regras claras, os Estados Unidos estão prestes a aprovar leis voltadas exclusivamente para esse setor, e vários outros países estão fazendo o mesmo. Agora vamos falar sobre o impacto da regulação no mercado. A regulação não é necessariamente algo negativo. Ela pode trazer mais segurança para o investidor, pode atrair grandes empresas, pode reduzir golpes e pode ajudar o mercado a crescer. Na prática, a regulação deve abrir espaço para bancos, seguradoras, corretoras tradicionais e fundos institucionais entrarem de vez no setor. Isso aumenta liquidez, aumenta estabilidade e profissionaliza o mercado. Mas por outro lado, a regulação também traz desafios. Projetos pequenos podem não conseguir cumprir todas as exigências. Empresas menores podem ser excluídas e a burocracia pode desacelerar inovações. Assim, a regulação tende a favorecer empresas grandes e capitalizadas, algo que pode mudar o equilíbrio do setor. Para os investidores, a regulação traz efeitos claros, aumenta a proteção, melhora a fiscalização, reduz risco de golpes e melhora a qualidade das empresas que operam no mercado. Para empresas, o desafio é maior. Elas precisam investir em compliance, auditorias e segurança. Precisam ser mais transparentes e lidar com exigências que antes não existiam. O mercado deixa de ser um território livre e passa a funcionar como parte do sistema financeiro global. Olhando para o futuro, 3 caminhos parecem muito prováveis. Primeiro, a Europa deve se tornar referência e o MiCA deve servir como modelo para vários países. Há governos que já declararam que vão adaptar suas regras com base no modelo europeu. Segundo, os Estados Unidos devem continuar discutindo novas leis, mas com tendência a flexibilizar o suficiente para não perder competitividade global. E terceiro, cripto vai continuar se integrando cada vez mais ao sistema financeiro tradicional. Empresas, bancos e fundos vão dominar boa parte do mercado, e a regulação será o catalisador dessa mudança. A conclusão é simples: a era sem regras das criptomoedas está acabando. Isso está acontecendo porque o mercado cresceu. Nunca tivemos tantos investidores, tantas empresas envolvidas, tantos produtos financeiros e tanta relevância global. A regulação não é o fim da liberdade das criptos. Ela é parte do processo natural de amadurecimento do setor, e entender como cada país está tratando isso é fundamental para quem quer investir, trabalhar ou simplesmente acompanhar esse universo. E se você quiser entender como essas regras afetam diretamente o Bitcoin, as altcoins, as stablecoins e até o futuro da blockchain, continue acompanhando os próximos vídeos do canal.